Um novo round da interminável disputa BAP versus Leila Pereira, Flamengo contra o Palmeiras, foi aberto na manhã desta quinta-feira, quando a ANRESP, que tem o pomposo nome de Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a agência, na verdade, que visa preservar as regras de fair play do futebol brasileiro, abriu um procedimento para investigar conflito de propriedades na questão que cerca a compra do Vasco da Gama pela SAF liderada pelo empresário Marcos Lamacchia, que é nada menos do que enteado de Leila Pereira. Muito bem. A partir da abertura desses procedimentos, Palmeiras e Vasco da Gama não poderão mais fazer negócio. Imagina, por exemplo, o Vasco interessado em emprestar um jogador do Palmeiras. Por enquanto não pode. Ou o Palmeiras querendo, quem sabe, a contratação de um vascaíno. Também não. E essa disputa, ela extrapola o ambiente esportivo. Porque, por exemplo, o Vasco da Gama, enquanto durarem essas investigações, esses procedimentos, o Vasco da Gama, por exemplo, não poderá contrair mais empréstimos com a Crefisa, a empresa, a instituição financeira liderada por Leila Pereira e que tem entre os seus acionistas Marcos Lamacchia. Tudo porque há quem entenda que há sim um evidente conflito de interesses, já que Leila preside o Palmeiras, um clube associativo, e Lamacchia, o seu enteado, seria, então, o dono do Vasco da Gama, uma SAF. São regimes jurídicos empresariais totalmente diferentes. Mas, aos olhares de alguns, o conflito de interesses estaria aberto. E Leila Pereira, que, afinal de contas, não é exatamente a figura mais discreta do mundo, colocou mais lenha na fogueira no último domingo, um pouco antes do início do jogo entre Palmeiras e Vasco da Gama, ao posar no gramado da Arena do Palmeiras, ao lado exatamente de algumas figuras, entre elas Lamacchia, o seu enteado. Muito bem, para muitos aquilo soou como provocação ao Flamengo. O Flamengo que tem hoje conflito aberto também com o Vasco da Gama, a ponto de, do presidente BAP processar o presidente do Vasco da Gama, o ex-jogador Pedrinho. Muito bem. Essa questão vai longe, porque, primeiro, não fica claro na lei brasileira se enteado é, de fato, parente. Na lei brasileira, a questão do parente por afinidade. E aí, o que incluiria, por exemplo, um enteado. Mas e aí, isso se aplicaria nessa questão? Então, esse é mais um flanco da disputa. De qualquer forma, essa questão, ela me faz lembrar muito de algo que ocorreu na década de 90, quando a Parmalat era cogestora do Palmeiras e do Juventude. E aí, em 1995, o Palmeiras foi a Caxias do Sul disputar um jogo fundamental para tentar a classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro. E para muita gente, o Juventude, por ser então também um clube gerido aí pela Parmalat, poderia de alguma forma facilitar a vida do Palmeiras e tal. E o fato é que o Verdão apenas empatou com o Papo e com isso, então, perdeu a sua vaga. O Juventude se portou de forma extremamente digna. Agora, atualmente, a ANRESP proíbe que qualquer pessoa física ou jurídica detenha direto ou indiretamente controle ou influência, isso no seu artigo 86, controle ou influência significativa sobre mais de um clube. A questão é, se por acaso for de fato assinada a compra do Vasco da Gama pela SAF liderada por Lamacchia, isso significaria que a família Lamacchia tem, na verdade,
a propriedade, seria a dona de mais de um clube? É outra questão controversa, porque Leila Pereira, na verdade, ela não é dona do Palmeiras, ela é a presidente do Palmeiras. Então, há muitas cartas na mesa e muitas dúvidas no campo que serão arduamente e minuciosamente discutidas no campo da justiça, no campo legal. E essa questão, e essa briga, essa disputa que tem o Flamengo aí como parte interessada, certamente não tem data para terminar. O que se sabe que vai acabar e não vai demorar muito é o mandato de Leila Pereira, que continuará como presidente do Palmeiras até dezembro do ano que vem. Ou seja, essa disputa, essa queda de braço, ela vai durar pelo menos mais 1 ano e 4 meses. Até lá, veremos e testemunharemos muitas emoções. Isso, se aplicando a um outro episódio histórico do Brasil, me faz lembrar algo que aconteceu em 1964, um pouco antes do golpe. Naquele momento, o presidente da República era João Goulart. Um dos pré-candidatos era o seu cunhado, Leonel Brizola, com quem, aliás, ele vivia as turras. E o que os brizolistas na época argumentavam? Bem, lançaram um slogan: cunhado não é parente, Brizola presidente. Fato é que o golpe acabou implodindo, obviamente, a candidatura Brizola. Mas e aí? Se cunhado naquela época não era parente, enteado é.